Por que você procrastina? É só preguiça ou tem algo mais profundo? Você já percebeu como às vezes parece quase impossível sair daquele ciclo de eu deveria fazer isso, mas vou deixar para depois? A verdade é que na maioria das vezes a procrastinação não é só uma questão de escolha. É quase como uma armadilha que o teu próprio cérebro criou para você. Quanto mais você tenta lutar, mais preso você fica. Mas e se eu te dissesse que existe uma explicação científica para isso? Que existe uma forma de você entender e quebrar esse ciclo? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai descobrir por que você não consegue parar de procrastinar. E o mais importante, como mudar isso de uma vez por todas. Vamos começar pelo básico. O que é procrastinação? Procrastinação é o ato de você adiar tarefas importantes, trocando-as por atividades que oferecem um prazer imediato, um conforto imediato ou uma menor resistência para a execução. Por exemplo, você precisa estudar para uma prova, mas ao invés disso, você passa horas e horas assistindo vídeos no YouTube, simplesmente para não começar a executar a tarefa que você precisa. Parece familiar? Isso acontece porque o nosso cérebro está programado para evitar o desconforto. Quando você olha para uma tarefa que parece difícil, desafiadora, seu sistema límbico, a parte mais primitiva do cérebro, entra em ação. Ele manda um sinal de alerta. Isso parece perigoso. Isso vai demandar muita energia. Mesmo que racionalmente você saiba que a tarefa não vai te machucar. Mas emocionalmente, o teu cérebro percebe ela como uma ameaça. Você vai gastar energia demais para desempenhar aquilo. E é aí que entra o problema. Ao invés de você enfrentar a tarefa, você busca algo mais fácil. Algo que te traga uma recompensa rápida. Ainda que a recompensa seja simplesmente evitar o gasto de energia. E isso cria um ciclo de alívio imediato. Você percebe que você evitou a atividade, você postergou ela, fez uma outra coisa menos importante e nada aconteceu de imediato. Porque as consequências negativas só vão acontecer a longo prazo. Agora vamos às raízes evolutivas da procrastinação. Se você pensa que procrastinar é um problema moderno, que veio principalmente com o uso dos celulares, você está completamente enganado. Esse comportamento ele tem raízes profundas, desde o tempo das cavernas. Imagina só os nossos ancestrais vivendo num ambiente completamente hostil. A prioridade deles era poupar energia, evitar riscos desnecessários e perpetuar a espécie, passar os seus genes adiante. Por exemplo, um caçador-coletor enfrentava alguns dilemas como eu devo caçar aquele animal perigoso agora ou esperar até que seja absolutamente necessário para que eu faça isso. O cérebro deles, e o nosso também, era programado para priorizar a segurança, adiando tarefas mais arriscadas. Agora, transporta esse cenário para o mundo moderno de hoje. A gente não precisa fugir de um predador, mas o nosso cérebro ainda funciona com a mesma mentalidade de sobrevivência. Ele quer evitar o esforço desnecessário e buscar o conforto imediato. Ele sempre vai buscar fugir da dor e se aproximar do conforto, do prazer. Então quando você pensa em uma tarefa complexa, como por exemplo, preparar um relatório, estudar para algum exame, o seu cérebro ativa esse mesmo mecanismo. Evite isso por enquanto, até que seja extremamente necessário que você execute. E aí você acaba deitado no sofá, rolando o seu feed do Instagram, do TikTok e chutando a tarefa cada vez mais para frente. Mas por que isso é um grande problema no dia de hoje? No passado, você procrastinar, no tempo das cavernas, era até útil, necessário para você sobreviver. Só que no mundo moderno, acaba sendo uma grande armadilha. Isso acontece porque a gente está cercado de distrações que trazem conforto imediato e que não demandam muita energia e ficam constantemente competindo com a nossa atenção. As redes sociais, por exemplo, são projetadas para prender você ali dentro. Cada like, cada notificação vai liberando dopamina no teu cérebro, o que cria esse ciclo de recompensa instantânea. E essas atividades elas são fáceis, são prazerosas, exigem pouco ou nenhum esforço, em contraste com as tarefas mais desafiadoras e mais importantes para a sua vida, como estudar, investir no seu desenvolvimento pessoal, investir no desenvolvimento profissional, coisas que demandam mais foco, mais energia cognitiva. E não é só isso. As demandas do mundo moderno são muito mais complexas. Tarefas como gerenciar um projeto, planejar a sua carreira, não têm recompensas imediatas. O cérebro, então, prefere as distrações.
E é aí que começa o hábito da procrastinação, empurrando as tarefas importantes sempre para depois. E tem uma coisa importante sobre procrastinação, que é o ciclo invisível. Esse ciclo tem 5 etapas principais. Primeiro, sistema de proteção. Quando você olha para uma atividade difícil, no seu cérebro, a amígdala ativa o alarme de ameaça ao conforto. Isso desvia recursos do seu córtex pré-frontal, dificultando a tomada de decisão mais racional. Segundo, modo de sobrevivência. O cérebro entra em um estado de evitação. Como eu falei, ele prefere atividades mais simples, mais prazerosas, que não demandam esforço. E aí a gente parte para o terceiro ponto, o loop de dopamina. Atividades como redes sociais, séries, jogos que liberam muita dopamina vão criando uma falsa sensação de recompensa. Você evitou a tarefa que você precisava fazer, você procrastinou e você teve uma recompensa imediata. Quarto ponto, culpa e ansiedade. Quando você percebe que está adiando a tarefa, você começa a se sentir culpado. Isso vai aumentando a ansiedade e vai tornando a tarefa cada vez mais assustadora. Quinto ponto, paralisia. A culpa e a ansiedade te paralisam e você não consegue começar a tarefa. E aí o ciclo recomeça. E se você acha que você consegue quebrar esse ciclo apenas com a força de vontade, você pode estar muito enganado. Você já tentou simplesmente se forçar a fazer algo? Na maioria das vezes é frustrante, né? Isso acontece porque, segundo alguns grandes pesquisadores, a nossa força de vontade é um recurso limitado. Tem um estudo bem interessante publicado por Roy Baumeister que mostrou que a nossa capacidade de resistir a tentações diminui ao longo do dia conforme a gente vai utilizando esse recurso. É como se você tivesse um tanque de energia mental e ele vai se esvaziando ao longo do dia. Existem alguns outros estudos que contrapõem isso. Mas na prática, como é que você se sente no final do dia depois de um dia exaustivo, cheio de tomadas de decisões, que você usou muita força de vontade? Se você é um ser humano normal, provavelmente você sinta menos força de vontade, menos capacidade de resistir às tentações. Além disso, um outro problema com relação à força de vontade é que ela ataca apenas o sintoma, mas não a causa. Muitas vezes a procrastinação está ligada às emoções como medo, ansiedade ou até mesmo falta de clareza sobre como começar. Por isso, você dizer que você só precisa de mais disciplina, de mais força de vontade, é muito simplista e muitas vezes ineficaz. Tá bom, Pedro, eu entendi o que é procrastinação, eu entendi que é algo enraizado no meu DNA, mas então o que eu posso fazer para começar a quebrar esse ciclo, já que só força de vontade não é o suficiente? Aqui vão 6 estratégias baseadas em ciência e que podem te ajudar a vencer o hábito da procrastinação. A primeira delas é a regra dos 5 minutos. Ela se baseia no princípio de que o mais difícil é a barreira inicial, é você sair da inércia e começar uma atividade. Então sempre que você estiver procrastinando, você se propõe a executar aquilo por 5 minutos. Eu vou correr apenas por 5 minutos. Eu vou ler esse livro por 5 minutos. Eu vou fazer só 5 minutos dessa sessão de estudos, dessa aula. Enfim, qualquer que seja a atividade, se proponha a executar ela por 5 minutos. Se depois desses 5 minutos você realmente não estiver fluindo, estiver se sentindo mal, você simplesmente para. O que vai acontecer, na grande maioria das vezes, é que você vai continuar executando a tarefa até o final. Porque você já se colocou em movimento. Você já venceu esse bloqueio inicial. Eu utilizei muito essa regra quando eu precisava treinar corrida. Eu tenho lesões nos 2 joelhos por conta do jiu-jitsu. E realmente nunca gostei de correr na minha vida. Mas em determinado momento, eu precisava treinar para ingressar no grupo de pronta intervenção da Polícia Federal. E sempre que eu me via procrastinando para iniciar o treino de corrida, eu falava para mim mesmo que eu ia correr só por 5 minutos e depois, se estivesse doendo o joelho, se eu estivesse cansado, eu ia parar. 100% das vezes, eu concluí o treino por completo. Segunda técnica é a técnica de Pomodoro. É você criar blocos de trabalho intenso por pausas regulares. A técnica original diz para você trabalhar 25 minutos focado e fazer uma pausa de 5 minutos. Isso ajuda você a reduzir a sobrecarga mental, aumenta teu nível de concentração na tarefa. E nessas pausas você ativa o que é chamado de modo difuso do teu cérebro. Ele continua processando as informações que você estava vendo quando você estava no modo focado. Terceira técnica é a técnica do fatiamento. É você dividir as grandes tarefas. Pega os grandes projetos que parecem ali intimidadores e quebra ele em etapas menores, mais gerenciáveis, mais simples. Isso ajuda a reduzir aquele medo de começar uma tarefa grandiosa. Em vez de você tentar um grande projeto de uma vez só, fatia ele em pequenas etapas. Vai ser muito mais fácil você começar. Quarta técnica, planeje recompensas.
Dê ao seu cérebro uma razão para trabalhar. Por exemplo, depois que você terminar uma tarefa difícil, se dê uma pequena recompensa, algo simples, mas para reforçar positivamente o hábito de agir. Quinta, entenda suas emoções. Pergunte a si mesmo, o que realmente está me impedindo de começar? Você identificar e desafiar esses bloqueios é essencial para você superar eles. Você precisa entender se a procrastinação está vindo por ansiedade, por medo, por insegurança, por desânimo, por desmotivação. É essencial você entender para superar. Sexta e última estratégia, a lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz o seguinte: o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Em outras palavras, se você tem o dia inteiro para terminar uma tarefa, algo que levaria 2 horas, adivinha o que acontece? Essa tarefa, muito provavelmente, vai levar o dia inteiro para ser concluída. Por quê? Porque quanto mais tempo você dá a si mesmo, mais você procrastina. Você encontra distrações, você transforma algo simples em algo mais complexo. Você se permite procrastinar porque você tem mais tempo para concluir. Mas aqui que está o segredo. Você pode usar essa mesma lei a seu favor, para você vencer a procrastinação. Você pode definir prazos mais curtos e claros para a execução da tarefa. Por exemplo, ao invés de você dizer, até o final da semana eu vou terminar esse relatório, experimenta dizer, eu vou terminar a primeira etapa do relatório hoje, entre as 10 e 11 da manhã. Esse prazo menor força o teu cérebro a entrar num modo de foco, porque você sabe que o tempo é limitado. E é exatamente isso que torna a lei de Parkinson tão poderosa. Ela cria uma urgência artificial. A lei de Parkinson, ela é uma ferramenta poderosa para você vencer a procrastinação, porque ela força o cérebro a entrar num modo de foco e eficiência muito maior. Você evita que a tarefa se arraste indefinidamente, e isso transforma a procrastinação em ação. Em outras palavras, crie prazos menores para tarefas grandes. Divida projetos longos em partes menores. Atribua prazos mais realistas e até mais apertados para cada etapa. Isso elimina a sensação de que você tem todo o tempo do mundo, que é um dos maiores gatilhos para você procrastinar. E por fim, defina o mínimo viável para começar. Ao invés de você esperar as condições perfeitas para completar uma tarefa, pergunte-se, qual é o mínimo que eu posso fazer agora, com o que eu tenho agora? Isso cria um gatilho para você iniciar a ação e diminui a resistência inicial. Só um pequeno alerta, toma cuidado com a forma com que você vai usar a lei de Parkinson a seu favor. Se você estiver esgotado mentalmente, se você estiver com crises de ansiedade, essa pressão artificial pode piorar a tua situação. Então é importante você usar essa técnica com sabedoria. A procrastinação, ela não define quem você é. Ela é só um reflexo de como o seu cérebro está operando. Mas a boa notícia é que você pode reprogramá-lo, com pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo. E se você gostou desse vídeo, aí na tela está aparecendo o meu vídeo sobre jejum de dopamina, que também vai te ajudar demais a vencer a procrastinação. Por hoje é isso, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no canal se não tiver inscrito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.